Seguinte, gente, antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer uma observação. Durante a gravação desse vídeo, o meu microfone deu um pequeno problema e eu não consegui captar o áudio de nada com ele. Então, o áudio que vocês vão ouvir, ele tá um pouco ruim, tá um pouco prejudicado, muito diferente dos demais vídeos aqui do canal, mas ainda dá para entender bem o que eu tô dizendo e o vídeo tá muito legal. Eu consegui gravar de uma maneira muito espontânea, então eu não vou conseguir gravar ele de novo, então, por favor, relevem esse áudio e fica com o vídeo que vai começar exatamente agora. O primeiro teaser trailer de Lanterns saiu e trouxe uma polêmica absurda. A galera tá sendo muito dividida entre quem é a favor e quem é contra essa série, de acordo com o que ela nos apresentou. Mas será que ela realmente é esse problema todo, ou as pessoas estão problematizando demais conceitos que já foram apresentados antes nesse DCU e ditos por James Gunn lá no início quando a série foi apresentada? Será que ela realmente vai ser um problema? Será que eles realmente não entenderam o que significa ser um Lanterna Verde, ou a expectativa do público está desalinhada com a série? Vamos falar tudo sobre isso agora. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários com a sua opinião a respeito desse trailer e, principalmente, compartilhar com aquela pessoa que gosta do DCU, gosta dos Lanternas e precisa ter um pouco mais de debate sobre esse assunto que está sendo muito polêmico ultimamente. Então, não vou me enrolar, vamos começar, vamos para o que interessa, que é falar desse trailer de Lanterns. Vamos lá. O trailer, ele trouxe muitos elementos que a gente vai ter durante toda a série e que foi muito problematizado de maneira geral. Muitos desses pontos eu acho que o público tá certo e alguns outros eu acho que tá demais. Eu vi muita gente reclamando que o anel do Hal Jordan tem detalhes em dourado ou que seriam amarelo, e isso é um absurdo, pois ele é uma lanterna verde e os antagonistas dele são os lanternas amarelos. O poder da vontade é exatamente o oposto do medo, que é representado pela cor amarela. E isso é um grande erro. A série não sabe do que eles estão falando e eles não entendem nada dos personagens, por isso fizeram isso. Eu acho que isso tá demais, tá, gente? O anel, ele simplesmente tem detalhe dourado. Aquilo é ouro. Não importa a cor da parada. O importa é que ele é um anel do Lanterna Verde. Ele só tem um outro design. A galera tá problematizando em cima disso de uma maneira que eu acho que não faz sentido nenhum. Outro detalhe que está tendo muito comparação é o estilo da série ser muito baseado no True Detective, que por sinal é uma excelente série e que já tinha sido anunciado pelo James Gunn lá atrás quando ele anunciou esse projeto. A galera tem reclamado muito que a série não vai abordar o quesito espacial ou a tropa dos Lanternas de uma maneira como um todo, sendo que isso já tinha sido apresentado lá atrás. Já tinha sido estabelecido que a série não teria esse quesito espacial, não teria esse foco, e que ia ser uma parada muito mais pé no chão. E o trailer mostrou exatamente isso. Eu entendo o ponto da galera não estar interessada nessa história. Eu concordo, eu acho que a série poderia ter ido para um caminho muito mais interessante do que tentar trazer essa pegada pé no chão. Mas se esse é o conceito que a série escolheu abordar, eu acho que é o conceito que a série tem que entregar. Eu acho que seria muito mais problemático eles falarem que a série é pé no chão, é True Detective, e você chega lá procurando e esperando isso e ela te dá uma aventura espacial completamente diferente. Tudo bem que nesse contexto de Lanterna Verde é o que eu espero, mas no conceito de série, como eles venderam para um público que talvez não conheça os Lanternas, é um problema. Então eu prefiro realmente que eles sigam uma vertente True Detective, que é muito mais voltada para o roteiro e as ações, do que uma parada muito megalomaníaca, que seja linda visualmente, cara, e que não funcione no formato série. Porque a gente também tem que lembrar que a gente está falando de uma série da HBO. Tudo bem que tem sempre um orçamento muito grande e eles têm um esmero muito absurdo com as séries e eles são sinônimo de qualidade. Mas a gente está falando de um universo que está começando agora. A gente teve um filme do Superman, uma série do Pacificador e uma série animada do Comando das Criaturas. O DCU não está estabelecido. As pessoas não assistem o DCU simplesmente por ser DCU. Eles têm que fazer coisas diferentes. E quando você está buscando dinheiro de acionista, você tem que vender um projeto que você saiba que vai se pagar. Vender um projeto muito grande, de escalas gigantescas, para poder trazer espaço, universo, viagens e tudo mais,
nesse cenário intergaláctico, que é o que Lanternas Verdes espera, é muito mais caro e você tem mais dificuldade para bater. Ao mesmo tempo, eu entendo a galera que tem comparado a série do Star Trek da Paramount Plus, que ela é espacial, tem esse quesito todo de viagem e tudo mais, mas ela é muito mais barata. Só que é aquele famoso, a gente não pode reclamar da série dos Lanternas, sendo que a gente ainda nem viu. Existe um fator determinante para essa série que é roteiro. A gente está considerando o visual como um todo e um lore que a gente acha que eles não estão se aprofundando. Mas pode muito bem ser aprofundado. Tem outros problemas nesse trailer que eu acho que são muito mais graves do que esses que a galera tem batido o pé e afirmado e deixando como os pontos principais. Eu acho que uma coisa mais séria e que não foi dito em grande escala, mas que eu vou chegar lá. Mas antes, eu ainda tenho outro ponto determinante que a galera tem criticado muito esse trailer. Esse fator é simplesmente o uniforme marrom do Hal Jordan. Eu entendi o ponto que a galera não gostou por o uniforme não ser verde e ser um uniforme físico, não ser um uniforme de energia. Eu entendo, porém não concordo 100%. O ponto dele ser marrom, eu acho justo. Ele deveria ser verde. Não faz sentido nenhum esse uniforme ser marrom. Só que existe um contexto muito importante para ele ser marrom que o trailer dá a entender. Parece que eu estou passando um grande pano para a série, mas na real eu estou tentando entender o que o trailer está me passando e com a melhor visão possível de expectativa que eles possam explicar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a gente está vendo um Hal Jordan muito mais velho. Um Hal Jordan que parece já ter se aposentado da tropa, ou que esteja afastado da tropa, alguma coisa nesse sentido. Então, aquele uniforme ser um uniforme antigo, um uniforme que está desbotado, ou que ele não representa mais a grandiosidade que foi o Hal Jordan na época de Lanterna Verde, ou que realmente é a tropa, é imensa. E como você representa isso visualmente? Mostrando a parada desgastada. Então, se você mostra um negócio verde, vívido, brilhante, a gente tem a impressão de que o uniforme está atuante, ele está bem. E acho que a série está tentando mostrar que o Hal Jordan não está bem. Ele não está nos seus tempos de glória. E eu acho que isso é representado nessa escolha de cor. Eu acho que muito do tom que a gente vê no trailer é de acordo com a sombra que a gente tem ali na cena e com a angulação da imagem e a saturação. Eu não acredito que ele esteja tão marrom. Eu imagino que quando ele realmente vestir o traje e ativar os poderes, o traje fique mais verde. Pelo menos é o que eu espero que isso aconteça. E eu realmente acredito que o traje do John Stewart vai ser uma parada muito mais colorida e muito mais vibrante. Porque não necessariamente os trajes têm que ser iguais. A gente tem o exemplo dos anéis. A gente pôde ver o anel do Guy Gardner no filme do Superman, que é completamente diferente do anel que a gente viu o Hal Jordan usar na série dos Lanternas. Nesse teaser deixou muito claro o design desse anel. Tanto que as pessoas têm reclamado do design do anel. Então, na minha perspectiva os anéis representam a personalidade de cada um. Então, como os anéis têm inteligência própria e eles escolhem seu hospedeiro, o traje é uma reflexão disso também. Então, eu imagino que aquele seja um traje básico dos Lanternas, um traje padrão, que ele muda de acordo com a pessoa que o veste. Pelo menos é o que eu espero, é o que eu entendo que a série tem me passado. Talvez eu esteja tendo uma visão muito positiva da parada. Talvez eu esteja. Talvez eu me decepcione muito lá na frente. Talvez. Normalmente é isso que acontece. Mas eu acho que a galera tá batendo muito em cima desses detalhes que são importantes, são determinantes, mas não são os decisivos para a série ser uma série boa ou não. Os pontos que eu acho que são muito mais problemáticos e a galera não tem falado tanto. A fala do Hal Jordan no final do trailer, dizendo que ele é o único lanterna humano e que ele não conversa com os outros alienígenas porque ele simplesmente não consegue falar, é algo assustador. O anel, ele é um tradutor universal. Não faz sentido a função de um Lanterna Verde não poder atuar falando com outros alienígenas. Eles tomam conta da galáxia. O setor que eles tomam conta é um negócio absurdo de imenso. Não faz sentido nenhum eles não conseguirem se comunicar. Então, esse ponto já me deixa um pouquinho de pé atrás, mas eu
consigo ver um motivo para isso. Eu acho que o Hal Jordan tá metendo um migué pra cima do Jon Stewart. Eu acho que ele tá de sacanagem. Não é possível que seja sério isso. Porque ao mesmo tempo ele fala que ele é o único lanterna humano. A gente teve o Guy Gardner no filme do Super-Homem agora. Será que essa série se passa antes do Guy Gardner assumir o posto de Lanterna Verde? Então será que essa fala é determinante porque o Guy Gardner ainda não é um lanterna? E aí tudo bem, ele realmente é o único humano. Mas ele teve que ter tido treinamento com Kilowog, ele teve que ter tido treinamento com o Sinestro, ele teve que ter tido pelo menos contato com os anciões de Oa. Porque você se torna um lanterna, você vai pra lá. E os anciões são alienígenas. Eles têm que falar com ele, porra. Não faz sentido nenhum. Então eu acho essa fala dele muito mais problemática. Além disso, essa fala também traz um detalhe que é legal, mas é um pouquinho voltado pra comédia. Eu acho que não precisava tanto, mas eu entendo porque eles trouxeram como um fanservice, uma referência, que é o Lanterna Esquilo, que todo mundo sabe que é o Chip. Esse lanterna é um lanterna muito famoso nos quadrinhos, a galera gosta muito dele e é interessante saber que ele realmente existe nesse universo e não deixa de fazer a piada com o esquilo que apareceu em Superman. Então talvez a gente tenha uma possível aparição do Chip em algum projeto futuro do DCU. Além disso tudo, a gente tem que falar sobre o designer da lanterna que apareceu com o Jon Stewart segurando. Eu achei esse designer muito feio. Eu não gostei. Ele é completamente diferente do design dos quadrinhos, que é o clássico. Eu já tinha problemas sérios com o design da lanterna no filme do Ryan Reynolds, porque eu acho aquele design muito feio. Mas esse daqui é feio diferente, mas é tão feio quanto. Eu realmente espero que eles mudem isso ou que eles consigam adaptar de uma maneira que isso não me incomode. Não é importante para a história, mas é uma característica que eles mostram no trailer que eu não gosto. Mas eu vou deixar passar porque tem um ponto que, se realmente for o que apareceu, eu acho que é o fator determinante para essa série ser uma coisa assustadora de horrível. O personagem de Paul Ben Victor. O ator aparece num certo momento do trailer na sua forma humana. Só que o ator no IMDb está sendo creditado como o Antan. Não sei assim se pronuncia porque eu tenho dificuldades sérias com pronúncias, principalmente de alienígenas vermelhos. Ele é um membro da tropa dos Lanternas Vermelhos. Só que, além disso, existe uma especulação muito forte de que o ator estaria interpretando o Atrocitus. O Atrocitus é outro Lanterna Vermelho, que seria o líder dos Lanternas Vermelhos, talvez o principal Lanterna Vermelho, que ele, os dois no caso, mas principalmente o Atrocitus, tem uma forma alienígena muito característica. E não consigo entender o porquê ele estaria disfarçado em uma forma humana. Isso não faz o menor sentido. Não tem história ou explicação que consiga me convencer de que, se isso realmente acontecer, é por falta de orçamento. Se isso realmente for determinado na história de que o ator está interpretando um Lanterna Vermelho, independente de qual seja, porque todos os Lanternas Vermelhos, pelo menos que eu me recorde, nenhum deles tem aparência humanoide. Humanoide não, desculpa. Aparência humana. Eles são humanoides, a grande maioria, mas eles não são humanos. Então, não vou conseguir me convencer de outro motivo a não ser corte de verba e custo reduzido para poder fazer a série. Se for uma parada no estilo MIB, de que os alienígenas se disfarçam, vai ser uma das piores coisas que a série pode fazer. Porque tira totalmente o âmbito do Lanterna Verde. Tira totalmente o lore dos personagens, que é o fato deles serem alienígenas. Não faz sentido eles serem alienígenas disfarçados e aparecer só um determinado momento na série. Seria uma coisa horrível. Então, por favor, eu torço para que isso não aconteça e que ele não esteja interpretando um Lanterna Vermelho. Porque se isso realmente acontecer e ele não tiver na forma original, na forma alienígena, a série já vai cair para mim assim absurdamente. Eu não vou conseguir defender se eles realmente fizerem isso.
A série pode ser incrível, um roteiro absurdo, melhor do que True Detective, porra, genial. Se eles não trouxerem alienígenas em tempo integral, sendo alienígenas, não me convence. Principalmente um Lanterna Vermelho, que é baseado na raiva. Eles jamais, principalmente Atrocitus, jamais teriam capacidade de se conter e se esconder em outra forma para realizar qualquer tipo de plano. Não consegue me convencer isso de jeito nenhum. Além disso tudo, a gente também vai ter a presença do Sinestro nessa série. E ele não apareceu aqui. Então, se esse Lanterna Vermelho realmente for essa palhaçada dele ser disfarçado de humano, que pelo menos o Sinestro seja full alien. Porque ele não é tão difícil de fazer. É só uma maquiagem. Por favor, série, não me decepcione nesse ponto. De maneira geral, eu sei que a galera não gostou nada do trailer e que está extremamente dividido no público geral. Só que eu tenho uma visão muito específica. Eu sei que a série tem um orçamento mais reduzido por essa questão que eu falei logo no início de ter que convencer acionista, é caro de fazer, a galera não conhece muito bem o lore dos Lanternas Verdes. A gente só teve um filme do Ryan Reynolds que não teve um desempenho muito bom de bilheteria, não foi muito bem aceito pelo público, então é um risco muito grande fazer essa parada, e é uma coisa que parece que o James Gunn tem muita vontade de trazer pro DCU. Então ele tá trazendo elementos dos Lanternas em vários lugares. Só que a galera tem comparado muito com uma imagem que foi feita pelo Zack Snyder naquele possível filme dele com a aparição dos Lanternas. Gente, a gente não pode comparar uma foto com uma série, com um filme. Uma foto você foca totalmente na qualidade da imagem. Você pode botar o que você quiser ali, porque é muito mais barato, exige muito menos tempo do que você trabalhar um CGI por uma parada imensa. Ainda mais nesse sentido que é um universo. Então o que você aplicar para o Lanterna, você tem que aplicar para todos os outros. Então, por favor, não fiquem comparando com o que o Snyder poderia ter feito com a imagem que o Snyder mostrou, porque nada garante que aquela imagem seria exatamente fiel no que seria em movimento em um filme. O filme poderia ter ficado muito mais estranho. O que a gente pode comparar é com o filme do Ryan Reynolds, com aquela cena do Zack Snyder do Liga da Justiça, que é um Lanterna Verde aleatório lutando lá no passado para proteger as caixas maternas. Essas cenas a gente pode comparar. Agora, com uma imagem, eu acho completamente loucura. Mas o ponto é, eu não consigo entender a galera criticando esse trailer dessa maneira tão agressiva, tão vívida, com tanta vontade, sendo que, em questão de estratégia, não faz sentido nenhum a gente ter umas revelações absurdas. Vamos lembrar o que a gente tem esse ano. O principal filme da DC esse ano, o principal projeto da DC esse ano, é Supergirl, que estreia agora em junho. A gente teve um trailer e um teaser focado no Lobo. A gente não teve mais material promocional. Tivemos um pôster ou dois, agora não tenho certeza. A gente teve um trailer que eu achei muito bom, gostei bastante. A galera também reclamou um pouco em relação à comparação com os quadrinhos. Eu até entendo, mas esse vídeo não é para falar sobre isso. E a gente teve um teaser focado no Lobo, que vai ser um dos caras que vai ajudar a vender esse projeto. Então, não faz sentido a gente começar a criar um hype mais forte para os Lanternas do que para Supergirl. Tudo bem que a gente tem que vender a série dos Lanternas, porque ela vai estrear esse ano também. Mas ela só vai estrear em agosto. Ainda falta muito para a série estrear. A gente tem que começar a mostrar as coisas para poder lembrar a galera que, ó, a gente ainda tem isso aqui esse ano, tá? Mas vamos te dar um gostinho do que é, vamos te trazer o clima, o tom disso aqui, e depois a gente vai te mostrando mais coisas. A gente, nesse teaser trailer, a gente teve o clima da série. A gente entendeu que a série vai ser uma série mais pé no chão. A gente não vai ter muito do espaço. Se é que a gente vai ter espaço, eu espero que a gente tenha, mas eu não sei se vai ter. Talvez não converse com a série. A gente vai ter uma parceria, uma dinâmica muito interessante do Jon Stewart com o Hal Jordan. A gente vai ter esses dois atores atuando em níveis de diálogo muito elevados. A gente tem algumas referências ao universo dos quadrinhos e tudo, mas a série não é sobre isso. A série é sobre uma dupla de policiais espaciais investigando uma parada na Terra que deve ser grandiosa, porque para envolver os Lanternas Verdes tem que ser alguma coisa grandiosa, não pode ser alguma coisa pequena, porque senão não faz sentido eles estarem envolvidos, mas alguma coisa misteriosa. Então o clima de mistério vai ser percorrente do início até o fim da série. E isso esse trailer te mostrou.
Ele não te diz qual é o mistério, ele não te diz o que está acontecendo, ele te dá algumas pistas de como vai funcionar. E isso ele faz bem. Tanto que a galera está reclamando exatamente disso. Talvez não seja a melhor escolha, talvez não seja a melhor maneira de apresentar o personagem, mas ele te mostrou exatamente o que o James Gunn falou lá atrás. E isso tá certo. Então a gente vai ter mais material. Não consigo ver razão de, num trailer, a gente ver eles com o traje completo. Isso é o tipo de coisa que é a surpresa de episódio. É o tipo de coisa que faz a parada ficar grandiosa. Esse tipo de elemento a gente só vai ver na série. Esse teaser deixou claro que o Jon Stewart não tá usando o anel. Por motivos de que o roteiro não quer, mas ele não tá usando o anel. Então, ele usando o anel vai ser uma parada que a gente vai ver na série. Eu acho difícil a gente ver isso no trailer. Acho que sim, mas no trailer mais pra frente, a gente vai ver o Hal Jordan usando o anel. Isso eu acredito que a gente vai ver. Mas o Jon Stewart, a gente só vai ver na série. O eles com o uniforme completo, a gente só vai ver na série. Esse tipo de coisa não adianta esperar no trailer, porque não vai aparecer. Talvez se eles lançarem alguma outra coisa, algum outro teaser, e o público continuar macetando, de repente eles mostram para poder falar assim, ó gente, tá aqui, não me odeie, vá assistir. Mas fora isso, eu acho muito improvável. Além disso tudo, eu vi o trailer dublado, né? Na verdade eu vi dublado e legendado, mas o dublado tem uma parada muito específica, que é a dublagem da dupla que interpretava os personagens na animação. Ter a voz do Jon Stewart, da animação da Liga da Justiça, aqui é uma parada tão satisfatória, tão boa, que eu não tinha ideia que eu precisava disso. E a mesma coisa se aplica ao Hal Jordan, mas não necessariamente da série da Liga da Justiça, porque o Hal Jordan aparece muito momentaneamente, mas sim dos filmes do universo animado estendido da DC. Então ter essas vozes traz um quentinho no coração, que só isso já vai me fazer querer ver a série. Normalmente esse tipo de série eu gosto de ver legendado. Por questão de a voz original do ator, eu tenho essa aspira, mas essa daqui eu acho que não vai ter como fugir, eu vou ver dublado, porque não tem como não ouvir essas vozes e me remeter direto ao meu eu mais jovem assistindo Liga da Justiça quando chegava da escola, almoçando e aquela parada assim sensacional. Então tem bastante coisa boa nesse trailer. Realmente, tem muitos problemas e muitas dúvidas, mas é um primeiro teaser, gente. A gente tem que ir um pouquinho mais de calma, porque eu acredito que a série tem muito potencial e tem bastante coisa para poder entregar pra gente. Eu não consigo ver o James Gunn aprovando um projeto de Lanternas Verdes que não respeite o lore, que não traga elementos espaciais. Não digo nem no sentido deles irem para o espaço, mas de aparecer alienígenas, de ter Oa em algum momento, ou aparecer alguma coisa que remeta diretamente a essa questão espacial. Nem que seja uma cena, 2 cenas, um flashback, coisa pequena por questão de orçamento mesmo. Mas eu não consigo ver o James Gunn liberando uma parada dessa. Eu entendo que não é ele que está dirigindo ou escrevendo, mas é ele que libera. E ele já não liberou muita coisa que ele já anunciou e que deveria já ter saído e não saiu porque o roteiro não estava bom. Então se ele aprovou esse roteiro, e ele e o Peter Safran já falaram que a série tem muito potencial para ter mais temporadas, eu realmente acredito que o roteiro dessa série é algo muito bom. Não sei se vai ser algo muito bom, fiel a Lanternas, ou se é só uma série muito boa, mas eu estou disposto a dar esse voto de confiança pro James Gunn e esperar o que ele tem para me entregar em agosto, porque essa série só estreia em agosto. Ah, um pequeno detalhe aqui. Eu vejo muita gente reclamando do fato da série se chamar Lanternas e não ter verde. Tudo bem, entendi que a gente sabe que vai ser baseado em 2 Lanternas Verdes. Só que esse nome é muito maior do que Lanternas Verdes. A gente pode estar representando aqui lanternas porque se trata de 2 lanternas, independente da cor deles, ou porque a gente está falando de todos os lanternas. Eu, particularmente, acredito que a gente esteja falando de todos os lanternas. Então, em algum momento, a gente vai ter as demais tropas, se não todas, aparecendo nessa série. Nessa primeira temporada, se é que vai ter outra, de acordo com o James Gunn, é possivelmente que terá, a gente já tem pelo menos 3 tropas aparecendo. Porque foi confirmado que vai ter o Lanterna Vermelho e o Sinestro, que é dos Lanternas Amarelo. Então, Lanternas é muito maior. Então, quando o showrunner falou que o verde ficava ruim, ficava brega, talvez seja por isso, por limitar a expectativa das pessoas. E isso não quer dizer que a série vai ser um problema e que esse nome está errado. Por favor,
peguem leve. Mas essa foi a minha opinião sobre esse trailer polêmico de Lanterns. Agora eu quero saber a sua. Comenta aqui no vídeo o que você achou desse trailer e se você concorda comigo ou se eu tô cego pela minha expectativa elevada pela série e pelo DCU de maneira geral. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que é extremamente importante e ajuda muito o LZ a crescer. E se você gostou desse vídeo e acha que essa baboseira imensa que eu falei aqui é relevante, compartilha com seus amigos. Manda para aquela galera que gosta do DCU ou que gosta de super-heróis e que principalmente gosta de Lanternas, porque o debate é sempre muito bem-vindo e muito importante, desde que seja com respeito. Então, por favor, não esquece de deixar a sua opinião, que especificamente sobre esse assunto eu quero muito saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!